Estamos aqui com mais um Papo Suprem, um programa da TV Suprem, veículo de comunicação da União Planetária, pioneira em comunicação positiva no Brasil. Aqui a comunicação é sempre elevada, sempre positiva, sempre para o alto. Acompanhe nossas redes sociais, estamos no canal 2 da NET TV e no YouTube. E a entrevista de hoje é com Jeane Marie. Ela é arquiteta, educadora, ambientalista, palestrante, escritora e autora de 6 livros. Jeane Marie, muito bem-vinda. Oh, muito obrigada, querida. É um prazer enorme estar aqui com vocês e a gente vai estar falando sobre coisas muito importantes para o futuro da humanidade. Exatamente, até por isso ela trouxe o livro dela. Vamos falar sobre esse livro maravilhoso. Eu tive a oportunidade de lê-lo e eu amei. Meus parabéns. Fico muito feliz. Tomara que muita gente sinta a mesma coisa. Design para um novo modelo de educação. E, Jeane, eu folheei as páginas e achei incrível. Cada palavra que você trouxe é um despertar de esperança para a humanidade, para o nosso coração. Eu me senti muito com fé, mais fé, porque dá sim para arquitetar um novo modelo de educação, que essa é a proposta que você nos apresenta. Mas você começa falando de você nesse livro e também me trouxe bastante insight. Você pode falar sobre você um pouquinho, da sua história? E você fala muito em pensar fora da caixinha. Sim, sim. Então, porque as pessoas perguntam por que uma arquiteta está falando de educação, né? Então, eu sempre, desde criança, eu pensei fora da caixinha, sabe? Eu sempre questionei o papel da mulher na sociedade. Eu gostava de brincar de brincadeira de menino, por exemplo. E nunca deixei de ser uma mulher feminina, mas eu sempre achei que a gente podia fazer as mesmas coisas. Então, durante a minha vida escolar, eu tive muita questionamento sobre a educação, achava aquela coisa entediante de ficar sentado na cadeira, ouvindo uma professora dando um monte de conhecimento que não tinha a ver com a minha realidade como criança, do lugar que eu estava, muita decoreba, aquela coisa toda. Então, eu passei bem, porque eu era uma criança curiosa, inteligente, me dava bem na escola, tinha boas notas, mas sempre o comportamento era o que pegava, porque eu estava sempre fazendo alguma coisa, né? Olhando os passarinhos na janela, e eu sempre tive muita conexão com a natureza. Então eu cheguei, resolvi fazer arquitetura, porque eu tinha uma aptidão para as artes, e foi meu avô, que era engenheiro, que escolheu minha profissão, né? E não me arrependo, acho que o curso de arquitetura que eu fiz na UNB é um curso maravilhoso. E quando eu cheguei na UNB, pela primeira vez eu vi um tipo de educação diferente daquela que eu participei a vida inteira, porque era um ateliê, a gente fazia projetos, os professores eram mais instrutores do que professores exatamente, né? Eles acompanhavam os projetos que a gente estava fazendo, a gente trabalhava em equipe. E a UNB, lá, o Minhocão, onde é arquitetura, o ateliê é todo de vidro, a gente tinha o cerrado ali muito próximo. Para mim, aquilo, eu falei, gente, por que a escola não é assim desde os primeiros anos, né? Então, quando eu estava na arquitetura, eu comecei a pensar em todos os problemas sociais da sociedade daquele tempo, né? Os problemas mundiais também, e vendo que a base desses problemas seria a educação. Então, logo que eu me formei em arquitetura, eu criei uma escola de arte para criança, aqui em Brasília, chamava COCRI, Cooperação de Criativo Infantil. Eu estava com um bebê, meu filho tinha nascido, eu não podia trabalhar em outros lugares, então eu criei uma escola onde eu estava com as crianças fazendo arte. E daí começou a minha educação, né? Trabalho como educadora. E daí eu comecei a perceber que o meu dharma, ou seja, a minha missão de vida, era arquitetar as mentes das pessoas. Então, assim, abrir espaços nas mentes das pessoas, criar janelas para as pessoas verem uma outra realidade. Tive um avô que era espírita metafísico e que me falava das galáxias, e eu tinha estudado na escola católica. Que privilégio! Foi um privilégio, ele foi meu primeiro mestre. Uhum.
E daí eu comecei a entender que o ser humano estava muito aprisionado. Eu lembro quando eu estava com 16 anos, eu li alguma coisa que a gente usa 10% da capacidade mental da gente. É verdade. Aí eu comecei a meditar, porque eu aprendi que naquela época meu avô meditava. Aí ele me explicava assim, que rezar é falar com Deus e meditar é ouvir a Deus. Então eu comecei a querer ouvir a Deus, sabe? E desenvolver as capacidades. Falei, gente, a gente precisa desenvolver isso desde criança. Então foi por isso que eu, na verdade, acabei indo mais para o lado da educação, para essa atividade como arquiteta. Acabei dando aula, morei 20 anos na Califórnia, fui convidada para dar aula para as escolas públicas e privadas e também na universidade, sempre fazendo esse trabalho assim, transformador. Eu usava o currículo mesmo para incentivar as pessoas a se perceberem, a se autoconhecerem, a perceber o mundo, o que é que a gente pode fazer para contribuir para um mundo melhor. Então, assim, essa foi a minha forma de pensar fora da caixinha. E eu acho que todo mundo deve pensar fora da caixinha. E como é bonito tudo isso, porque não existe acaso na vida, não existem coincidências, existem felizes deucidências, porque é Deus em tudo. E você é arquiteta, mexendo, contribuindo com a educação, você planejou um livro que traz um design de arquitetura para novas mentes humanas. Isso. Então, achei super interessante, porque você traz soluções, você traz propostas bem arquitetadas mesmo. Isso é fantástico. Aí a gente, quando a primeira parte do livro, eu falo da situação atual do mundo, né? As crises que a gente está vivendo. Eu não preciso nem explicar, né? Porque a gente está vivendo várias crises, principalmente a crise de valores, né? Que isso está deixando os princípios básicos que, por exemplo, foram ensinados por Jesus, quando ele veio, passou pelo planeta, né, que é a amorosidade, a empatia, a compaixão, né, a compreensão, a responsabilidade, o respeito, cuidar, né? Ele foi um cuidador e um respeitador. Então, a gente está vendo que agora estão usando esses princípios universais de formas truculentas, sabe, com violência. As pessoas estão se desentendendo por causa de coisas de interpretação. Então, esses princípios foram sempre um legado para a humanidade de todos os mestres que passaram por aqui. Jesus, Buda, Alá, qualquer um dos mestres que a gente tenha tido, né? Gandhi, outros mais recentes. E a humanidade até hoje ainda está engatinhando com isso. E esses princípios, essas crises, acabam fazendo com que o ser humano ele fique mais com medo, né, da realidade e mais ligado no seu próprio umbigo e pensando que o poder está a partir da coisa material, do poder sobre o outro, quando o poder realmente, o verdadeiro poder, está dentro do ser, sabe? Está na essência da gente se autoconhecer. E aí a gente tem as crises que a gente está vivendo, que são guerras, que são problemas no meio ambiente. Eu falo disso na primeira parte do livro, falando as comodidades, que é direito de todos, estão capengas, principalmente a alimentação, que a gente está vivendo numa época de alimentação toda envenenada, né, que causa problemas de saúde para todo mundo, agrotóxico. Uma vez uma pessoa perguntou para mim se a comida lá do Centro Caraíbas, né, do centro que eu tenho lá perto de Perinópolis, ele ligou e perguntou, vocês só têm comida orgânica? Eu falei, sim. Ah, eu não gosto de comida orgânica. Eu falei, uai, você gosta de comida com veneno? É isso que você está me falando? Ele nem sabia o que era comida orgânica, entendeu? Então, assim, a gente está precisando ensinar essas coisas todas sobre a reciclagem do lixo. Então, essas são as crises. E aí eu faço uma analogia. O que é o problema dessas crises? A gente tem uma sociedade. Para mim, eu faço uma analogia que a sociedade é como um edifício. E qual é a base do edifício? Um arquiteto ou um engenheiro, a primeira coisa que você vai construir é o alicerce, a fundação. E a partir daí você levanta as estruturas, né? E depois vem o telhado, as paredes, põe a janela, fica tudo bonitinho. Se essa base,
o alicerce da casa for mal construído, ou for um alicerce antigo, que foi construído há 150 anos atrás, eu faço essa referência porque a educação que a gente usa até hoje tem a mesma forma da educação que foi criada na Revolução Industrial. É verdade. Né? É aquela coisa da criança ficar igual numa indústria de uniforme, toca a campainha, vai, senta, escuta aquilo, toca a campainha, sai. Então, a gente tem uma sociedade atualmente com um alicerce antigo que precisa de ser reformado. Então, essa analogia que eu faço é que a educação é a base, é a fundação para uma sociedade. E eu depois vou apresentar aqui um diagrama para a gente entender melhor isso, porque realmente a educação ela tem que começar de dentro para fora. Não adianta você embotar muita informação sem a criança saber nem quem ela é. Que é o modelo antigo de educação. Você fala no seu livro que normalmente os professores injetam um monte de informação, de conhecimento, mas também não olham para essa necessidade do ser humano. Isso aí. Jane, eu vou pedir licença um minutinho, porque a gente vai para um breve intervalo aqui na nossa TV Suprem e a gente volta já. TV Suprem. Para uma nova consciência, uma nova televisão. Estamos de volta com o nosso segundo bloco do Papo Suprem, dessa vez entrevistando Jeane Marie. Estamos falando do livro dela, Um Design para um Novo Modelo de Educação. Livro lindo, que vale muito a pena ser lido. Jeane, mais uma vez, bem-vinda. Obrigada. Por que a gente precisa de um novo modelo de educação? Então, a gente falou na primeira parte dessa entrevista sobre as crises, né? O sistema da sociedade, que é um edifício, no olhar de uma arquiteta, é um edifício que está com o alicerce mal dimensionado, antigo, falho, e aí a estrutura está balançando, as paredes estão caindo, o telhado está capenga. Então, a gente precisa olhar para a educação, que é o alicerce da sociedade, com um olhar mais questionador, mais crítico. O que está faltando? No meu ponto de vista, o que principalmente falta para a educação ser uma educação mais abrangente, mais que traga o ser humano mais para perto de uma realidade mais abrangente, saindo dessa visão antropológica de que o ser humano é o centro do universo, é o centro da natureza, tudo está aqui para nos servir. Mais egoísta. É egoísta. Então, a gente tem que sair do egocêntrico para o ecocêntrico. Abrangente. Abrangente. Então, o que acontece, né? É necessário a gente olhar isso. E para olhar isso, a gente tem que fazer uma referência. Eu não estou inventando a roda. Eu fiz toda uma pesquisa e nós temos, no livro, eu cito vários educadores que foram precursores dessa nova educação. Vou citar alguns aqui, poucos. Por exemplo, o Krishnamurti, o Piaget, o Paulo Freire, a Montessori, Darcy Ribeiro, você citou. Darcy Ribeiro, o Anísio Teixeira, que foi o primeiro reitor da Universidade de Brasília, e muitos desses precursores foram rejeitados no tempo deles. Por exemplo, Piaget foi motivo de galhofa das pessoas dizendo que loucura, a forma como ele estava lidando na descoberta do cognitivo das próprias crianças, isso tudo. Entendeu? Então, essas pessoas que vieram no século XX são luzes, né? Cada uma delas sua própria luz. E atualmente a gente tem um fantástico que fez o prefácio do meu livro, que é o José Pacheco, que criou uma escola em Portugal, a Escola da Ponte, com um sistema educacional completamente diferente, um modelo educacional completamente diferente. E ele viu um pouco do meu livro, eu fiquei muito feliz que ele fez o prefácio. Então, essas coisas todas me levaram quando a gente, como arquiteta, a gente vai fazer um projeto, a gente tem que ter argumentos para transformar a realidade atual numa realidade ideal.
E uma realidade ideal, às vezes, se chama de utopia. E eu achei interessante porque, por sincronicidade, o livro vai ser lançado no Café Utopia, no Memorial Darcy Ribeiro. Eu não escolhi isso, foi uma coisa que aconteceu. Eu falei, gente, olha. Essas deucidências. Deucidências e sincronicidades. A minha vida é cheia de sincronicidades, sabe? No outro livro que eu escrevi, Diana, Arte do Silêncio, eu falo de várias sincronicidades, um capítulo sobre sincronicidade. E a gente tem que estar sempre consciente e percebendo essas sincronicidades na vida, porque é o coração, a luz do coração falando para a mente, né? Então, a gente tem os argumentos, a gente pode falar dos argumentos agora, né? Para esse novo modelo de educação. E eu fiz toda uma pesquisa também de neurociência, né? Como que os estudos fizeram a gente compreender o cérebro, como ele se desenvolve, e que a criança, desde pequena, ela deve ser educada para o autoconhecimento, número 1, desde criança, porque a educação começa no útero, eu falo isso no livro. A gente nasce, cresce e morre, e a gente não aprende a nascer, a viver e nem a morrer. É verdade. A escola, a educação tinha que educar a gente. Qual é a única certeza que o ser humano tem na vida? Única. A morte. A morte. E todo mundo tem medo, todo mundo corre da morte, e a morte está aí, vai chegar um dia. E não ter esse medo, porque esse medo é fruto da ignorância da gente de uma energia cósmica, que a energia da gente não morre, a gente continua. Isso aí é minha herança com meu avô espírita, né? E eu até tenho uma outra visão sobre reencarnação, que eu acho que não precisa ser exatamente nesse planeta, a gente vai para outro, né? Tem tanta coisa aí para gente. Tem muita coisa. É interessante porque essa questão da morte, a gente sabe que vai morrer, mas não olha para ela com olhos de aprendizado, com olhos de oportunidade, de olhar para trás. Então, peraí, já que eu vou morrer, vou fazer algo diferente de muito bom na minha vida. Você me perguntou antes, quando a gente estava conversando, sobre o Dharma, sobre a missão da gente. Vamos falar um pouco sobre isso. O fato da gente não ter um trabalho de autoconhecimento desde a infância, porque, veja bem, quando a gente está no útero, a gente já começa a receber informações e condicionamentos do meio onde a gente vai nascer. São as impressões da mãe que está angustiada, que brigou, que está deprimida, ou tudo, né? A felicidade, tudo está ali. E quando a criança nasce, ela já nasce com essa bagagem. Os primeiros 7 anos da vida, a gente está formando o nosso subconsciente e formando as nossas crenças limitantes. Nossas imagens. A sombra vem se formando nessa parte. Então, nesses primeiros 7 anos, são muito importantes já começar a trabalhar o emocional da criança, sabe? Através da psicologia, através de levar para a natureza, através da meditação, para ele ou ela conseguirem transcender essas limitações, essas crenças, para não virarem adultos com crianças interiores feridas. Mimadas, doloridas. Então, é muito importante para o autoconhecimento acontecer, porque o Dharma, que é a missão, ele só acontece a partir do momento que você sabe quem é você e qual a sua função na vida, o que você tem para dar para o mundo, para um mundo melhor. Então, essa parte é muito importante. A outra parte muito importante que eu falo nos argumentos é a alma e a natureza, a relação da alma humana com a natureza. Nós somos natureza. Então, não adianta a gente ter uma criança que fica dentro de um prédio, entra dentro de um carro, vai para uma escola que não tem natureza, e eu vejo lá na reserva ecológica que eu coordeno, a criança quando chega tem medo, pavor de formiga. Aí eu falo, olha o tamanho do seu pé, o tamanho da formiga. Sabe? Você é muito mais poderoso que a formiga. E ela é amiga, sabe? Você deixa a formiga para lá. Então, é muito importante a pessoa saber, porque senão a gente tem, o que a gente vê muito, são profissionais desumanizados, são profissionais infelizes. Com certeza. Porque estão fazendo uma profissão que não é o coração, não é uma profissão de coração, é uma profissão porque, eu vou fazer essa profissão porque eu vou ganhar mais dinheiro, mas não necessariamente. Se você não tiver o coração e o propósito de vida dentro do que você faz, você não vai ser uma pessoa feliz. Você pode ganhar muito dinheiro, mas não vai ser uma pessoa feliz. Sim.
E como é que a gente consegue falar para as pessoas buscarem esse Dharma, esse propósito de vida? Como é que a gente chega lá, Jane? Então, para chegar, o processo é longo, né? Eu dei sorte, né? Porque eu tive um avô que me deu instruções e eu comecei a perceber, mas tem gente que passa desapercebido, não sabe. Fala, não sei qual é o meu Dharma, não sei o que é que eu gosto. Então, isso é porque não experimentou na infância um avô mestre, por exemplo, entendeu? E oportunidades que dê para a pessoa. Então, como que a gente chega a se autoconhecer é através da educação. Através da educação. Então, aqui eu falo não somente desses argumentos, mas também na última parte do livro, que eu gostaria de mostrar esse diagrama. Então, a parte de fora do diagrama, que a gente vai mostrar aí na tela, ele fala da coisa mais importante da educação, é a consciência universal, o desenvolvimento filosófico e espiritual. É um círculo que engloba toda a vida. Aí daí vem a consciência socioambiental e planetária. Todo ser humano tem que ter essa consciência, e isso também é parte da educação. Aí o desenvolvimento emocional faz com que o ser humano se autoconheça. E o desenvolvimento mental é a parte cognitiva, que é o foco da educação atual, que é ensinar matemática, a grade do currículo. Mas isso aí é importante até um certo ponto, porque a gente aprende muita coisa que nunca usa. Né? Quem foi o governador da capitania hereditária de Pernambuco? Eu não me lembro mais para que eu vou precisar de guardar isso a vida inteira, mas eu preciso guardar que eu sou uma pessoa com certas características, com certas qualidades e que eu posso contribuir com o meu ser, meu autoconhecimento respeitoso, amoroso. Então, são as virtudes que a gente fala no movimento da pedagogia das virtudes, né? E aí, por último, no círculo, a gente vê cuidado com o físico, a nutrição, saúde, higiene, tudo isso tem que aprender também. Sobre a nutrição, é muito importante estar na escola, a criança saber como se nutrir, quais são os alimentos que fortalecem, né, a criança, em vez de entrar nessa propaganda da alimentação que a gente tem, come um monte de coisa que faz mal, né? Não tem noção por que faz mal, observar o corpo. Você fala do veganismo também? Sim, que bem no começo eu falo porque o veganismo, ele é uma solução planetária, né? De acordo com a União Planetária, não, a ONU, na reunião que teve sobre a água, em 2014, eles deram um resultado dizendo uma das coisas é que o veganismo seria uma forma de salvar o planeta. Porque um dos problemas sérios que a gente tem é a criação do gado, o desmatamento, é o uso da água de forma insustentável. Aí, usando essa palavra insustentável, eu vou voltar lá para o começo e falar que o sistema da sociedade atual é insustentável. E para ele ser sustentável, a gente precisa ter uma base sólida e sustentável. Perfeito. E no seu livro também você dá vários modelos, várias opções, várias soluções para cada idade, do 0 até os 21 anos, a cada modelo de educação. É fantástico. Jane, muito obrigada. Você trouxe informações fantásticas para a gente. Eu indico, leiam, porque tá lindo. Principalmente para os educadores, deem uma olhadinha, deem uma analisada com profundidade, porque esse seu livro está lindo, belíssimo. E também eu gostaria de dizer que o livro foi publicado pela editora Teosófica, ele está no Amazon, você pode adquirir o livro lá também. E é isso, vamos distribuir essa estrela para os educadores, e para mim educador é todo mundo. Todo mundo é educador, a gente se relaciona com a pessoa, a gente é um educador do outro. Então, a gente tem os pais, os professores, os administradores, os políticos, que precisam muito de se educar dentro dessa filosofia que a gente apresenta aqui. E é isso. Jane, você faz um trabalho lindo, você realmente encontrou o seu Dharma, porque encontrando você consegue doar muito para todo mundo que lhe cerca. Muito obrigada por tudo, mais uma vez. Eu que agradeço. Obrigada aos ouvintes que participaram aqui desse nosso Papo Suprem, sempre positivo.
Terminamos aqui o nosso bloco, nosso segundo bloco do Papo Suprem, uma entrevista maravilhosa com Jeane Marie. Acompanhe nossas redes sociais, estamos no canal 2 da NET TV e no YouTube. Muito obrigada.